Sejam bem-vindos ao Insights com Cafeína. O nosso tema de hoje é equidade racial no mundo corporativo. Para me ajudar com esse tema, eu convidei a Catiúcia Quirino Barbosa, que é doutorada em História Social pela UF, doutora em Direito Constitucional pela PUC-Rio, pesquisadora, educadora antirracista e mãe do José Murilo, que é uma das coisas mais importantes da vida. Catiúcia, muito obrigado por ter aceito o meu convite de vir aqui falar sobre esse tema muito delicado e importante. Então, para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente o que é, de fato, a equidade racial no ponto de vista corporativo. Eu acredito que as pessoas confundam muito igualdade com equidade. Você pode falar um pouco sobre? Sim. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa Bom noite. dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo. Agradeço o convite, né, da Érica para falar sobre esse tema. Que eu não acho que seja um tema delicado, não. Eu acho que é um tema que ele é pouco explorado. Torna-se delicado pela forma como as pessoas lidam com a questão racial no Brasil. E aí é uma questão que é estrutural. Então, antes da gente definir o que é equidade racial, a diferença entre equidade e igualdade, seria importante a gente falar um pouco, definir o que é racismo e, especificamente, racismo estrutural e racismo institucional. A partir desses pontos, a gente consegue entender a importância desse tema no mundo corporativo, né? Como esse tema chega ao mundo corporativo. Então, primeiro, o conceito básico de racismo, né? Para começar, entender que a gente, quando fala de racismo aqui, a gente está falando de um conceito do ponto de vista histórico, sociológico, e não de um ponto de vista biológico, né? Porque tem muitas pessoas de má fé que alegam que só existe uma raça, a raça humana, e essa é uma explicação que não cabe mais no ponto que a gente chegou nos dias atuais. Né? Então, quando eu falo de racismo, eu estou falando da discriminação de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos por conta de sua etnia, né, de sua origem racial. E aí pode ser, né, contra negros, contra judeus, contra palestinos, árabes, indígenas, mas especificamente no caso brasileiro, quando a gente fala em racismo, a gente pensa logo na questão do racismo contra negros, né, considerando, né, a realidade histórica em que a gente se constituiu. E aí entra a questão do racismo estrutural, né? O que é o racismo estrutural? Né? Quando a gente fala em racismo estrutural, a gente está falando de sociedades colonizadas, né, que sofreram um processo de colonização a partir do século XVI, com a chegada dos europeus na América. Então, o Brasil é uma dessas sociedades, né, que vem de uma estrutura colonial e colonialista. E essas estruturas, embora o colonialismo tenha acabado, a colonização tenha acabado, a estrutura ela se manteve. E qual era a estrutura principal dessa colonização? A colonização baseada numa estrutura racializada, né? Os brancos chegam nesse território, dominam, controlam e destroem, né, o território original, na verdade, constroem um outro território, conquistam, destroem as culturas originárias. Se apossam do que não é deles. Se apossam do que não é deles. É um processo de colonização, né? Um processo que é extremamente violento. Então, eles conquistam, controlam, se apossam e destroem as culturas originais, né, como um todo, né? Obviamente que a destruição não foi completa, né? Tanto que a gente ainda tem povos originários, mas quando a gente pensa, por exemplo, no Rio de Janeiro, os povos que viviam aqui em 1500, né, não são os mesmos indígenas que a gente vai encontrar nas poucas tribos indígenas que restaram no Rio de Janeiro. Não são aqueles, né, já foram exterminados durante esse processo. E nesse processo... E também forçados a uma mudança cultural, né? Sim, porque eles... essa é a questão do epistemicídio, que está baseado no racismo. O que é o epistemicídio? É você pegar toda a visão de mundo de um grupo e dizer que aquilo não presta. Então, você, no caso dos indígenas, você vai catequizar, né? Forçá-los a mudar de nome, a adotar um nome cristão, português, e a seguir uma outra religiosidade, uma outra cultura, seguir outros valores. Então, esse grupo dominante, hegemônico, era o grupo europeu, branco, cristão. E isso
permaneceu, né, até os dias atuais, mas aí voltando, né, à questão da estruturação racista, quando eles vão à África e trazem pessoas, sequestram pessoas da África e trazem para o Brasil para trabalharem aqui, para servirem de mão de obra escravizada, né? Então aí a gente tem 3 raças, digamos assim, né? Brancos, negros e indígenas. Qual raça se coloca como superior? Os brancos. E aí a gente tem a nossa estruturação racista, né, dessa sociedade. E essa estrutura, ela não acaba com uma lei, com 2 leis, com um conjunto de leis, né? E até você mencionando isso, uma das perguntas que eu tinha separado era a questão das cotas. Porque a gente, falando, você explicando, né, sobre a história, como você acabou de falar, né, como foi o processo de dominação por um determinado tipo de raça. E, com o passar do tempo, foram criadas cotas, meio que, eu não sei, né, para reparar ou para tentar deixar a diferença menor. Como é que você enxerga isso baseado nessa visão que você acabou de explicar? Entre a história e o direito e essa questão de colocar em cotas, que tem muita gente que é contra, que não consegue ter uma visão ampla sobre todo esse contexto que você acabou de explicar. Então, isso é uma tentativa de mitigar, de amenizar todo o problema que o racismo gerou na nossa sociedade, mas o problema principal, né, porque as cotas começam pelas universidades, do acesso à educação, né? Hoje, no Brasil, 35% da população que é analfabeta ou que não terminou o ensino fundamental é composta por pessoas negras, homens e mulheres. Então, assim, os índices de analfabetismo no Brasil reduziram muito nas últimas 3 décadas, mas entre a população negra ainda é bastante elevado, não só analfabetismo, mas de uma instrução mais baixa, né? E aí a gente volta, né, no passado para entender isso, porque essa estrutura racista ela se manteve, né? A gente tem a abolição da escravidão, mas não tem nenhum processo, nem projeto de integração desses negros na sociedade. Então, a escravidão é abolida e essas pessoas elas são jogadas na sociedade de forma marginalizada. E, de forma marginalizada, eles permaneceram por muito tempo. E a partir no Brasil, a partir da década de 70, 80, com o processo de redemocratização, começa a se estudar formas, né, ações que a gente chama de ações afirmativas, para tentar diminuir essa diferença entre brancos e negros na nossa sociedade. Então, a gente tem uma sociedade formada por, de acordo com os dados do último IBGE de 2022, 54% de pessoas que não são brancas. Então, as pessoas têm muita dificuldade de se assumirem negras. Então, a gente tem 54 pessoas não brancas no Brasil. Não posso afirmar que são 54% de pessoas negras. Mas, desses 54%, é uma população de mais de 100 milhões de pessoas, a gente tem muitos negros, muitos pardos, muitos não brancos, que foram formados, nasceram numa sociedade estruturalmente racista. E 54% que se declaram não brancos, porque existem pessoas negras, pessoas da minha cor, por exemplo, que se declaram como brancas, né? E aí toda a questão todo o problema do racismo na sociedade que faz com que as pessoas não se vejam como negras, porque ser negro nessa sociedade sempre foi tido como algo ruim, algo que deveria ser escondido, que deveria ser mitigado. E aí a gente entra na questão que me trouxe até aqui, que é o tema do podcast, que é a equidade racial no mundo corporativo. Como as cotas, elas podem contribuir para isso. Não existe cota no Brasil ainda para o mundo corporativo, para as empresas privadas. Existe cota só para as empresas públicas, para os concursos públicos, para as universidades públicas, né, para os empregos públicos. Ok, né? Isso por si só não é um grande problema. Na minha perspectiva, é um problema, mas não é um problema maior, porque existem políticas públicas, né, que estão sendo construídas no sentido de diminuir a distância entre negros e brancos na nossa sociedade. Então, a política de cotas é uma delas. Então, por essa razão, as cotas elas se dão no âmbito público, né, dos empregos públicos, das universidades públicas. No mundo corporativo, nos últimos anos, a gente observa essa tendência
de trazer valores sociais, valores que comprometidos com a melhoria da sociedade como um todo, e não só no Brasil, né? Começa, na verdade, isso aparece muito forte nos Estados Unidos, né? Trazer esses valores de inclusão, de diversidade, de equidade para o mundo corporativo como valores a serem plantados na sociedade, né? Eu acho também que, de uma certa forma, o público consumidor começou a exigir certos posicionamentos das empresas. E aí acaba refletindo e forçando as empresas a terem esse tipo de adoção dessas políticas. Você falou agora, dado do IBGE, eu tinha separado aqui, mas de 2021, que pretos ou pardos ocupam 29,5%, se você for falar de cargos gerenciais, enquanto de brancos, 69%. Então, ainda temos uma diferença grande sobre isso. E a questão dessas implementações de políticas, de ações afirmativas que as empresas vêm fazendo, como você acabou de mencionar, elas são importantes para diminuir essa diferença, porque quando a gente fala de equidade, a gente fala de entender que nem todos têm a mesma oportunidade. Sim, e aí a diferença principal entre equidade e igualdade, né? Porque quando a gente fala em igualdade, a gente remonta a valores iluministas do século XVIII, né? De uma sociedade em que as pessoas eram desiguais por direito, por lei, pela formação social, e isso não era visto como algo negativo. Então, começa a se discutir esses novos valores dentro dessa sociedade. E eu estou falando aqui de sociedade ocidental, tá? E que valores são esses? Liberdade e igualdade. Então, a liberdade ela se dá no âmbito individual, no âmbito político e no âmbito econômico, né? O liberalismo econômico, que é o que rege as relações econômicas no mundo ocidental atualmente. E essa igualdade ela se daria exclusivamente no âmbito jurídico. Então, ok, você transforma aquela massa ali de pessoas que eram súditos de um rei em pessoas livres e com igualdade jurídica. Se cria um código de leis, né, uma constituição, para todos, né? Então, a lei vale para todos. Acabou a diferença jurídica. Mas é aquele cara que era... E aí eu não estou nem falando da questão racial, que isso pega muito mais nas sociedades que foram colonizadas, que é o caso do Brasil. Mas aquele cara que era servo, gerações de sua família eram servos. Agora ele tem liberdade e ele tem igualdade jurídica. E cadê as oportunidades? Quais são as oportunidades que vão ser construídas para ele? E agora falando especificamente das sociedades colonizadas, né, que foram atingidas por esse processo colonizador, que é o caso do Brasil. E o negro, quando ele tem a sua liberdade, numa sociedade que sempre falou que ele era inferior, que ele era uma mercadoria, que ele era desumanizado. Ele foi... o indivíduo negro no Brasil, em todo o mundo colonial, foi tratado como um não humano, um não ser, né? E a gente tem vários autores que vão trabalhar essas categorias, né? Essa forma de desconstrução da humanidade do negro na sociedade. Como essa pessoa vai ser inserida no mundo mercado de trabalho? Até porque ele era visto como um péssimo trabalhador, né? Do ponto de vista da educação, ele não tinha, né, educação formal. Então, um processo inicial de mão de obra braçal, completamente. Exatamente. Um processo de revolução industrial no Brasil e tudo mais. A gente não vai ter negros trabalhando em empresas, em fábricas, porque eles não têm qualificação mínimas. A maioria não sabia ler e escrever no início do século XX. Só mesmo o trabalho braçal que foi destinado a eles. Tá? Isso é um ponto. Então, a gente vê, passados mais de 100 anos desde a abolição da escravidão, a gente vê que esse quadro ele mudou muito pouco. Se você olha, vai aqui, a gente está aqui no Rio de Janeiro, se você vai olhar ali para os funcionários da Colômbia, a maioria é negro. É uma empresa de limpeza urbana. Não que isso seja nenhum demérito trabalhar na limpeza urbana, mas se você chegar numa faculdade de medicina, mesmo numa universidade pública, você vai ver que a maioria é branca. Se você chegar em determinados espaços, você espera que certas pessoas sejam negras e que outras pessoas sejam brancas. Quem são as pessoas negras, tradicionalmente, na nossa sociedade? São aqueles que estão nos trabalhos de serviço, nos trabalhos que os brancos não querem, os trabalhos que sempre foram reservados à população negra. E isso se deu, em grande parte,
pela falta de acesso, pela falta de equidade. Então, quando a gente trabalha essa categoria de equidade, a gente está trabalhando essa igualdade de oportunidade, que é diferente de liberdade, a liberdade constitucionalmente garantida, e diferente de igualdade, também pensando na igualdade jurídica. Sim, somos todos iguais, do ponto de vista jurídico, a lei é a mesma para mim, para você e para qualquer um nesse país. Né? Mas, do ponto de vista das oportunidades, a gente observa que as pessoas negras e a maioria delas que vem de origem pobre, porque às vezes a pessoa é negra e ela não é pobre, é de classe média, mas o pai dela era pobre, e o avô era pobre, e o bisavô era escravizado. Entende? Questão geracional, todo um contexto de geração que acaba, hoje em dia, né, para um negro ou um não branco chegar a um cargo de liderança, ele tem muito mais obstáculos para poder enfrentar do que um branco que já está numa classe média. Sim, e aí as pessoas, quando questionam o sistema de cotas, questionam sempre a partir dessa perspectiva social. Porque no Brasil existem muitos pobres, existem brancos pobres. Sim, mas um negro pobre e um branco pobre têm oportunidades diferentes, são vistos de formas diferentes na sociedade. Uma pessoa branca ela tem acesso a certos espaços que uma pessoa negra não tem. Então, por exemplo, a gente está aqui na Barra da Tijuca, uma região nobre do Rio de Janeiro. Eu sei que eu não posso entrar em certos lugares de determinada forma. Então, se eu chegar de chinelo aqui numa loja, possivelmente segurança vai vir atrás de mim. Agora, um menino branco que mora aqui vai chegar até descalço e ele vai entrar. E agora, esse seu comentário, eu lembrei de uma situação quando a gente foi para a Grécia. A gente foi para a Grécia. Tem tempo, né? Quando a gente foi para a Grécia, que a gente entrou numa loja dessas de souvenir e você queria comprar uma blusa pro seu pai e a vendedora ficou grudada na gente, porque, sei lá, todo mundo que estava ao nosso redor acho que era branco, de olho claro. E ali eu me senti, assim, super incomodada. Eu até cheguei a comentar com você. Eu falei, cara, vamos embora dessa loja, não estou me sentindo bem. E aí você virou e falou, mas isso é normal. No Brasil também tem. E aí eu parei para pensar, eu falei, cara, eu nunca passei por isso no Brasil. Realmente, eu nunca tinha passado, eu não sou branca. E eu acho que esses impactos que a gente tem aqui, às vezes não nota, ficou muito claro nessa situação que eu estava do seu lado. E até puxando aqui para a nossa outra pergunta, hoje em dia a questão audiovisual, né, internet e a TV ainda, ela é muito forte. Né? E, enfim, num programa de uma TV com audiência muito alta, rolou alguns casos, né, de racismo, de acusar que a atitude só teve esse tipo de atitude porque a outra pessoa era negra, e levantou uma questão sobre o letramento racial. Sim. E até queria que você explicasse o quão importante é o letramento racial, porque eu, por exemplo, não conhecia esse termo, comecei a conhecer depois que gerou essa polêmica toda, porque realmente é um canal com bastante audiência. E aí que eu fui, pela primeira vez, ouvir esse termo, sendo bem sincera, assim. E entender o quanto ele é importante até para essa questão do treinamento antirracista. Sim, eu acho que letramento racial é isso que a gente está fazendo aqui. Eu estou aqui sentada diante de uma pessoa... não sei se eu posso falar branca, mas não negra, ou não branca, parda, não uma brasileira média, que não conhece esse termo, que nunca tinha passado por uma situação de racismo até sair do Brasil, porque aqui no Brasil você foi socializada como branca. Enfim, então o letramento racial é você esclarecer e conscientizar as pessoas acerca das questões raciais no Brasil. Então, trabalhar com conceitos como racismo estrutural, né? Porque no Brasil a gente naturaliza você entrar numa loja, você ser negra, entrar numa loja e o segurança te seguir. Então, se você não naturalizar, você acaba não consumindo, porque você acaba tendo seus espaços de circulação muito limitados. Né? Eu não estou dizendo que é para naturalizar, não, de forma alguma, mas estou dizendo que é naturalizado e que a gente acaba... Tem dias que a gente
eu como mulher negra, tem dias que a gente acaba entrando no enfrentamento, mas tem dias que a gente não está afim e deixa para lá. Ou não vai na loja, ou é isso mesmo, então vamos fazer. Mas, no geral, o letramento racial é para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Né? É para esclarecer as pessoas, né, acerca da consciência racial, acerca da questão racial, acerca do racismo no Brasil. Então, quando a gente pensa no mundo corporativo, da importância do letramento racial, a gente está falando de várias formas. Primeiro, a questão da contratação de pessoas negras. E aí a importância da diversidade dentro da empresa, né, que hoje chamam de DEI, né, que é diversidade, equidade e inclusão. E aí abrange um leque de pessoas dentro de uma lógica de diversidade. Então, são negros, indígenas, LGBTs, pessoas com necessidades especiais. Então, quando a gente fala de diversidade na empresa, a gente passa por todos esses grupos, né? E aí, falando especificamente da questão da equidade racial, o letramento racial ele vai servir para impedir, né, que o ambiente corporativo seja também um ambiente opressor, um ambiente de reprodução de racismo, né? Ele vai impedir o racismo institucional, o racismo vai mitigar o racismo estrutural, não vou dizer que ele vai acabar com o racismo estrutural, como eu falei, é uma estrutura que vai levar talvez séculos e talvez não Mas a importância é essa, né, de trazer a consciência de que certos atos que antes eram normalizados, a gente vê muito pessoal questionando a questão até de humor. Né? Piadas racismo, que existiam, que era normal. Hoje em dia todo mundo fresco, mas não é isso. É o que se chama de racismo recreativo, né? Você chamar o seu coleguinha de macaco, rir e achar que ele tem que rir também. Né, é um exemplo de racismo recreativo, né, que as pessoas chamam de racismo recreativo. Que não é legal. Que não é legal. Foi reproduzido durante anos. Sim. Então, o letramento também serve para isso, para trazer essa consciência de, cara, acontecia, legal, acontecia, mas não é para acontecer. Isso não está certo em acontecer. Sim. Essa a grande, acho que é o grande ponto, trazer a conscientização das pessoas para o tema e para os termos, para tipo de palavra, inclusive, que a gente usa, que é relacionada a racismo e que antes ninguém tinha essa consciência, porque era amplamente usado. Sim, e hoje em dia, pensando aí especificamente no mundo corporativo, não fica bem para a empresa ser associada a qualquer tipo de discriminação. Né? E aí a racial, considerando o fato do Brasil ser um país que tem a maior população negra fora da África, essa acaba sendo um ponto muito marcante. Então, nenhuma empresa quer estar associada a casos de racismo ou a pessoas que tenham cometido racismo. É muito comum, né? A gente vê pessoas que cometeram racismo fora do ambiente de trabalho, foram pegas e a empresa demite a pessoa, porque a pessoa não quer a imagem daquela pessoa racista associada a ela. Nenhuma empresa quer ter essas imagens, né? Ser associada a essas imagens que ficaram negativas, né? Se tornaram imagens negativas, né? E aí a gente vê, a partir desse momento, uma mudança na forma do mundo corporativo lidar com essas questões sociais. Essa cobrança da empresa ter a responsabilidade social também quanto a esse tema, que aí entra a questão das vagas afirmativas que você comentou. Sim, porque, como eu falei, não é lei, mas muitas empresas promovem, não vou citar nomes de empresas, mas no Brasil a gente tem algumas empresas que abrem vagas destinadas a pessoas negras, a pessoas com deficiência, não tenho certeza, mas eu acho que tem uma legislação mesmo específica para isso. Legislação não sei, mas eu vejo vagas mas tem vagas para pessoas com necessidades especiais. Inclusive, muitas empresas revisaram o processo de seleção. Sim. E a tecnologia, até falando aqui agora, eu me lembrei, teve um caso em uma rede social que chamou muita atenção, principalmente quando começaram essa questão de acesso biométrico. Uhum. Porque teve um rapaz negro que foi fazer, era um cartão de crédito, se não me falha a memória, e ele simplesmente não reconhecia o rosto dele. Aí ele pegou uma foto de um ator americano, botou, reconhecia, mas o cara era branco. Sim. E aí ele voltava para o rosto dele e não reconhecia. Então, isso também é a importância da gente ter essa consciência, inclusive para quando você vai formatar negócios, criar tecnologias
provavelmente a pessoa que desenvolveu aquilo não parou para pensar, ou o grupo que desenvolveu não tinha alguém que fosse negro e não pararam para pensar nisso. Então, a diversidade dentro do mundo corporativo também traz esses outros pontos de vista que são completamente importantes. Existem pesquisas em universidades americanas, universidades canadenses, que mostram a importância da diversidade no mundo corporativo para a inovação mesmo. Né? Porque se tudo é feito por brancos e para brancos, os negros não vão ter acesso a certas coisas, embora tenham capacidade de consumo, tenham poder de consumo. Como eu disse, nem todos os negros são pobres. Existe uma camada de classe média negra que está cada vez maior, né? E classe média alta também, que quer consumir, mas tem dificuldades, né? Tanto por questões de tecnologias que não são acessíveis. Por exemplo, eu sou negra e eu tenho pelos no corpo como todos os seres humanos. Até pouco tempo atrás não existia tecnologia para fazer depilação a laser no meu corpo. Existia, mas assim, eu tinha que assinar um termo me comprometendo a assumir as consequências de uma possível queimadura, né? Assim. Então, assim, isso é no mínimo constrangedor, né? Mas já fala muito sobre isso. Quem construiu aquela máquina não imaginou que negros iriam usar? Né? É verdade. E isso também a gente vê no mundo de maquiagem. Maquiagem, sim. Até aqueles bebês, né? O newborn. Bebê reborn. E agora tem, porque antes não tinha. Não tinha. Então... na minha infância eu não me lembro de ter bonecas negras e tudo mais. Então, o próprio consumo, né, das pessoas negras é prejudicado, porque tudo é feito de brancos para brancos, né? E assim, saiu recentemente uma pesquisa aqui no Brasil que mostra que mais de 70% dos negros de classe média alta têm dificuldade de acessar espaços de consumo. Porque essa questão que a gente estava falando, porque é perseguido, porque pedem para revistas, já tiveram suas bolsas revistadas, então evitam certos espaços. E aí a empresa acaba perdendo consumidores potencial. Uma empresa que não contrata pessoas negras ou que não promove diversidade nas suas contratações, aí não só sobre pessoas negras, mas de diversos tipos, acaba perdendo esses referenciais que podem contribuir, inclusive, para a lucratividade. Né? Já está provado que cerca de... as empresas que trabalham com uma perspectiva de diversidade costumam lucrar 15% a mais, justamente porque são mais inovadoras. Sim, e até essa questão do consumo, se a gente for aqui lembrar, vão surgir vários casos. Teve uma loja de multimarcas, né, famosa, que o rapaz comprou a mochila, mas saiu usando a mochila, quem nunca? E o segurança foi atrás dele, falando que ele tinha roubado a mochila. Ele teve que mostrar nota fiscal para poder provar. E até me lembro uma entrevista, eu não vou lembrar agora o Instagram da pessoa, se alguém lembrar depois deixa um comentário, que a repórter foi entrevistar na rua, homens negros e brancos. E ela fez uma pergunta muito básica: você guarda a nota fiscal da sua compra? Praticamente todos os brancos falaram não. E os negros falaram sim, porque sempre me pedem. Então, isso reflete bem o que você está falando em relação ao consumo. Você tem que, além de, às vezes, passar por situações constrangedoras, você tem que provar que você comprou. Diferente Sim. de uma pessoa branca que poderia ter feito a mesma coisa que você, comprei a mochila e já saí usando, ela não teria que provar que ela comprou. E isso é remanescência de um passado de escravidão, em que o negro era visto sempre como alguém a quem se tem que desconfiar. Né? E aqui não é o tema do podcast, mas se a gente for analisar os dados de segurança nesse país, a gente vai ver que quem mais morre aqui são pessoas negras. Né? E isso está diretamente relacionado a essa ideia de que o negro é um sujeito, com a expressão que eles usam, suspeito. Sempre um suspeito é um negro. Né? Eu já ouvi vários casos nesse sentido. Você está falando eu conheço pessoas que já passaram por situações semelhantes. Eu nunca passei, porque mulheres negras entram numa outra questão. Geralmente, homens negros tendem a estar muito mais vulneráveis, né, do que as mulheres nesse aspecto. A gente está conversando aqui sobre o mundo corporativo. Você tem toda a carreira, na verdade, no mundo acadêmico, que tem, teoricamente, as cotas destinadas segundo o governo.
Mas você também já comentou o quão é difícil ver um negro, por exemplo, numa faculdade de medicina. Sim. Porque você pode até me corrigir, mas eu acredito que aí vem um pouco antes. Não adianta eu colocar a cota para uma faculdade se ele não teve um ensino médio no mesmo Exatamente. nível. E para além disso, de não ter tido o ensino médio, porque tem a cota, talvez até com o ensino médio razoável ele consiga entrar, muito difícil, mas mesmo com cota, a nota de corte é muito alta. Tem as pessoas que fraudam cotas, eu conheço gente branca que fez faculdade de medicina por cota para negros. Existem isso. Hoje em dia, isso é mais divulgado, né? As pessoas mesmo pegam a lista dos aprovados, comparam e fazem... As redes sociais ajudam as redes sociais, as redes sociais têm ajudado muito nesse processo, né? Mas quando surgiu o sistema de cotas há 15, 20 anos atrás, acontecia muito. Eu conheci pessoas brancas que fizeram faculdade de medicina, de direito, por cotas e nunca foram pegas, nunca foram... expostas, né, nesse sentido. Mas é isso. Tá, é difícil entrar. Vamos supor, eu entrei. Mas e como é que eu me mantenho? O cara mora na Baixada Fluminense, vai estudar, pensando aqui no contexto do Rio de Janeiro, vai estudar, sei lá, na Unirio, lá na Tijuca, ou na UFRJ, no Fundão. Você estudou em Niterói, né? Eu estudei em Niterói. Tinha uma distância boa. E eu sou anterior ao sistema de cotas. Então, assim, porque o sistema de cotas ele garante o acesso e depois ele foi sendo reformulado e garante a permanência, com bolsa e tudo mais. Então, eu não tive o acesso, né? Eu acessei pelo sistema comum e não tive nenhum tipo de incentivo governamental, né, que uma bolsa e tudo mais. Tá, ok. Aí o cara vamos supor, que nem eu, morava na Baixada e estava em Niterói, né, sem dinheiro da passagem. Muitas vezes eu não ia para a faculdade porque não tinha dinheiro para passagem. Ele não vai fazer. Mas aí agora o governo dá uma bolsa, cerca de R$400. R$400 não dá, gente. Não dá. R$400 com a passagem metrô é 7 e pouco? Um ônibus, por exemplo, de Mesquita para Niterói, acho que é 15. Não, acho que é R$20. Não dá. É impossível. Então, assim, tem que ter todo um sistema por trás. Né? Tem que ter alojamento, tem que ter alimentação, tem que ter também a verba em dinheiro mesmo, né? E a gente está falando dessa questão de cota porque também é uma forma de preparo para o mundo corporativo. Sim. Porque o mundo corporativo cada vez mais exige cursos, faculdades e coisas, às vezes até absurdas, que eles colocam em vagas, que você precisa ter a condição ou de pagar ou de entrar de alguma forma e, como você falou, a condição de se manter. Sim. Porque não adianta, passei, tô super feliz, e agora? Como é que eu vou para a faculdade? Como é que eu vou para a faculdade? Aí chego na faculdade, vaga para estágio. Aí você é o cotista, mas você tem a melhor nota da sua turma, você é o melhor CR, né, que é a avaliação que eles usam nas universidades. Aí você vai lá para a vaga de estágio. Aí tem um cara que passou um dia em Nova York fazendo intercâmbio, ele já é diferenciado, ele já tira ali a tua vaga, você já não consegue aquela vaga. Aí quando você se formar, vamos supor que você fez administração, você não vai conseguir um emprego numa multinacional porque você não teve dinheiro para fazer inglês, você não teve tempo, mesmo quando você teve dinheiro, você não teve tempo para fazer, você não conseguiu fazer o intercâmbio, por razões óbvias, então você vai ser o quê? Administrador da padaria do seu bairro, sabe? Então, ainda assim, você não vai ter oportunidade, né? E até você falou essa questão do tempo. O pessoal gosta muito de falar que todo mundo tem a mesma quantidade de horas no dia. Mas não é assim, porque quanto mais distante você mora do seu trabalho, o seu tempo já está reduzido. Se você levar 2 horas para chegar num ambiente de trabalho, você já chega estressado, porque é trânsito, às vezes é calor, porque os ônibus não têm ar-condicionado. E o que acontece é que as empresas não contratam. Se eu falar que moro em Mesquita para trabalhar aqui na Barra, quem vai me contratar? Eu tenho um filho. Aí a gente tem os outros fatores, né? O que a gente chama de intersecções, né? Então, a pessoa... as intersecções são os elementos que fazem você estar... definem como você vai estar no mundo. Então, eu sou uma mulher, sou negra, moro na Baixada,
Isso são as minhas intersecções, entendeu? Isso vai afetar a forma como eu me relaciono com o mundo, como o mundo se relaciona comigo. Então, eu sei, por exemplo, que se eu estiver procurando emprego, na Barra da Tijuca vai ser mais difícil. Talvez eu consiga em Nova Iguaçu. Mas talvez eu tenha oportunidades melhores na Barra da Tijuca, mas eu não vou conseguir. Entende como é que funciona? Eu vim de carro para cá, eu levei mais 2 horas. Imagina se eu viesse de ônibus. E a passagem? Que empregador vai querer pagar uma passagem cara, assim? Vai querer escolher alguém que mora aqui na Barra também. É verdade. Então, por isso que é importante ter essas vagas afirmativas. Sim. Ter esse processo de contratação revisado e para atender, de fato, a diversidade que a gente tem no Brasil. Eu acho que no Brasil a gente está caminhando bem para isso, né? Os chamados DEI, né? Que, como eu falei, diversidade, equidade e inclusão. E as empresas estão valorizando isso, principalmente essas empresas novas, as startups, elas trabalham muito com essa lógica de diversidade, entendendo os frutos que pode advir disso. Mas aí a gente está tendo um movimento contrário, justamente nos Estados Unidos, onde esse movimento começa, na década de 60, com a luta pelos direitos civis dos negros. E aí isso vai passar pelo mundo corporativo também, não só pela legislação, pelo universo do estatal, mas também pelo mundo corporativo. Mas nos últimos anos a gente está vendo um retrocesso disso, justamente por uma onda conservadora que começa com a primeira eleição de Trump e se consolida agora, nessa segunda eleição. Eu estava lendo ontem mesmo que o Walmart acabou com as vagas afirmativas. Eles não usam essa expressão lá, mas as vagas de diversidade. Eles usam a expressão, no exterior se usa a expressão ESG, que é ESG, Environmental, Social and Governance, que é meio ambiente, empresas comprometidas com o meio ambiente, empresas comprometidas com o social, né, e empresas que tenham uma política de governança que seja boa para a sociedade como um todo, né? E aí, por exemplo, isso é um marcador até do nível da empresa, né? Passou a ser, né? Nos últimos 20 anos, desde a virada do milênio para cá, isso passou a ser um marcador importante, né, nas empresas no mundo inteiro. E aí, mundo, de novo, estou me referindo ao mundo ocidental, tá? E nos Estados Unidos agora está indo na contramão. Por quê? Uma das alegações, né, das pessoas lá, que a gente ouve por aqui também, é que os brancos estão perdendo espaços que eram os brancos estão perdendo os seus direitos para os latinos, no caso deles, para os latinos, para os asiáticos e para os negros, né? Então, eu não sei qual vai ser o impacto disso, mas aqui no Brasil tentou, no ano passado, houve essa discussão para acabar com a lei de cotas. Essa discussão foi a plenário, foi no Supremo, mas barrou. Mas Ainda até bem. Quando, né? Assim, até quando? Porque são ondas, né? A gente tem ondas mais progressistas, ondas mais conservadoras. Se a gente viver uma onda conservadora como vivemos aqui e ainda não saímos dela, é capaz dessa política pública, que passa também para os meios privados, ela se perca, né? Como está se perdendo nos Estados Unidos. Isso é complicado, eu espero realmente que não siga, porque, como a gente veio falando aqui, a questão de cotas ela é muito mais importante do que ter só ser aprovado numa instituição. Ela muda a vida da pessoa em termos de recolocação, inclusive, no mercado de trabalho. Como você falou quando eu perguntei do letramento racial, que isso aqui era uma forma da gente trazer a consciência para quem assistir, para quem ouvir a nossa conversa. Nem vou falar entrevista, né? Porque é uma conversa aqui sobre esse tema. A gente está aqui já chegando no nosso final e eu costumo fazer uma pergunta que tem a ver com o nome do podcast. O Cafeína é porque eu sou viciada em café, eu acho que. E a questão do Insights é bem o que a gente está conversando aqui, né? De trazer ideias, de trazer esclarecimentos para as pessoas, novos pontos de vista, fazerem elas pensarem de alguma forma diferente sobre diversos temas. E eu queria saber de você o que hoje te motiva a seguir em frente. O que faz você
acordar e falar, cara, eu vou continuar porque eu tenho ânimo e tenho energia para seguir em frente. A busca por uma sociedade mais justa mesmo, com mais equidade racial, e de diversas formas, uma sociedade mais diversa. E eu vejo que, de quando eu era criança para cá, houve uma melhora muito nesses aspectos, né? Acerca da diversidade, acerca da aceitação do outro. Houve também retrocessos, mas a melhora ela é muito evidente, né? O aumento de pessoas negras em espaços como esse, por exemplo, que seria impensável, né? Esse tipo de espaço há 20 anos atrás, uma pessoa negra falando, mesmo que na internet também não tinha a projeção que tem hoje, mas na televisão a gente não via muitos profissionais negros, não tinha muita representatividade negra. A juventude que vem mais consciente, né, desses assuntos, que letramento racial vai ser algo que vai ser feito na escola, na educação básica. Tem que ser no dia a dia. Tem que ser natural no dia a dia, na educação básica, e a gente já tem esse processo, né? Nas escolas públicas, como eu falei, no público é obrigatório, né? Então, tem a Lei 10.639, que garante o ensino de educação e cultura africana, afrodiaspórica e indígena nas escolas. Então, as crianças elas vão aprendendo isso desde a educação infantil até o ensino médio. Então, a gente vai ter aí uma sociedade que vai ser mais consciente. As escolas privadas burlam um pouco essa lei, mas o Ministério Público está sempre atuante nessa perspectiva. Então, e aí, passar do ponto da perspectiva acadêmica, do âmbito acadêmico, escolar, para o mundo corporativo. Isso me faz seguir em frente, essa possibilidade de uma sociedade melhor, mais diversa em todos os aspectos, considerando que a gente vive numa sociedade capitalista neoliberal, e isso deve ser acessado por todos. Bem legal. Inclusive que a gente tem aí José Murilo, 4 anos? 4 anos. Então vai ser um aí que também espero que possa ter oportunidades e um mundo melhor de alguma forma. Bem, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Espero que tenha ajudado vocês a entender o quão importante é esse movimento no mundo corporativo, ter as vagas afirmativas, até a questão de cotas, o quanto é importante. E vejo vocês no próximo episódio. Até mais.